Retornemos para a análise do segundo processo da pauta de hoje. É o processo de número 3484/2019, o número do auto de infração 2018-18141, CGF é o 06396094, dígito 0, a recorrente é a B de Oliveira Construções, recorrido célula de julgamento de primeira instância, o relator é o doutor Marcos Vinícius Vasconcelos Maia, que está com a palavra a partir desse momento. Não teremos sustentação oral. Senhor presidente, mais um processo aqui na sessão de hoje. Espero que tenhamos um momento mais preciso, mais objetivo, se Deus quiser, e passarei agora a fazer o relato do processo. Vejamos. A autuação fiscal versa sobre o seguinte teor: omissão de receita identificada por meio de levantamento financeiro, fiscal, contábil, em operação ou prestação tributada por substituição tributária, ou amparada por não incidência ou isenção condicionada. O contribuinte omitiu receitas de mercadorias sujeitas à substituição tributária no valor de R$ 663.212,51, referente ao período de 2017, razão pela qual lavra-se o presente auto-infração. Fazendo de uma forma mais objetiva, nós temos aqui que a penalidade combinada a essa prática, a essa conduta infracional, está disposto no artigo 123, inciso 3, a linha B, item 2 da Lei 12.670, a base de cálculo, como foi falado, R$ 663.212,51. Anexo aos autos encontram-se os seguintes documentos: auto-infração, mandato de ação fiscal para executar auditoria fiscal restrita no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2017, termo de início de fiscalização, arquivos de SPED de F, do contribuinte, aí uma série de documentos, vamos dizer, de relatórios que fazem menção à relação de despesas e receitas, livro caixa, livro registro de entradas e registro de inventário, todos alusivos ao período de 2017, termo de conclusão de fiscalização, consultas ao CFOP totalizado de 2017, presente da DIEF, a DEFIS, a Declaração do Simples Nacional de 2017, do contribuinte, e a planilha de fiscalização das empresas optantes do Simples para uso no Sistema de Fiscalização do Simples Nacional, CEFISC, que contém, dentre outros aspectos, receitas declaradas pelo estabelecimento fiscalizado na DASNE ou no PGDAS-D, as despesas efetivamente pagas nos períodos de apuração, saldos iniciais e finais mensais das contas fornecedores, clientes e disponível, livro caixa, livro razão e demonstração de entradas e saídas de caixa mensal, a DESC-M. O contribuinte autuado interpôs impugnação ao feito fiscal, aduzindo que o levantamento de estoque financeiro de mercadorias feito não tem fundamento legal, pois não tem obediência às normas legais, pois a substituição tributária no valor acima não é devida. A autoridade julgadora de primeira instância decidiu pela procedência do feito fiscal, reconhecendo a omissão de receitas constatada mediante a demonstração de entradas e saídas de caixa mensal, a DESC-M, resultado da venda de mercadorias desacompanhada de documento fiscal, com esteio nos artigos 1691, 1741 e 177 do Decreto 24.569 de 97, fixando penalidade nos termos do artigo 123, inciso 3, a linha B, item 2 da Lei 12.670. E resignada com a decisão da julgadora singular, a autuada interpõe tempestivo recurso ordinário, onde, resumidamente, consigna: a autoridade A
a autoridade julgadora de primeira instância não levou em consideração a inexistência de generalidade do auto de infração, limitando-se a afirmar genericamente o atendimento aos requisitos legais. B. Nulidade em razão da tipificação genérica da infração. C. Violação à ampla defesa e a busca da verdade material dos fatos. D. Abre aspas. Em razão de modificação do sistema interno utilizado pela empresa, houve alteração dos códigos de identificação de diversas mercadorias, o que ocasionou a inconsistência apontada no auto. Anexou-se a impugnação ao auto CD, contendo planilha que demonstre, dentre outras informações, uma comparação entre os códigos, entretanto, essa não foi sequer mencionada na decisão de primeira instância. Requer a realização de prova pericial para demonstrar que não houve omissão de entradas de mercadorias. F, a necessidade de o auto de infração estar acompanhado de todas as provas e fatos imputados ao contribuinte. E, ao final, requer seja conhecido e provido o recurso ordinário, no sentido de reformar a decisão singular para desconstituir o crédito tributário originalmente lançado com a declaração de improcedência do auto de infração. A assessoria processual tributária manifesta-se pela procedência do feito fiscal nos termos da decisão singular. Eis o relato, senhor presidente, fazendo-se aqui uma observação de que os processos guardam inteira compatibilidade quanto ao assunto, quanto à matéria, diferindo apenas os exercícios financeiros, mas a autuação, a matéria, os fundamentos, o auditor, a documentação que o auditor trouxe aos autos, método empregado por ele, todos são exatamente iguais. Então, por uma questão de economicidade, recomenda-se o julgamento em conjunto de todos os 4 processos. Ok, doutor Marcos, eu concordo plenamente. Se o doutor Matheus também concordar, não vejo nenhum problema. Os autos são iguais, eu fiz uma análise simples nacional, todos foi a mesma metodologia, fluxo de caixa direto, utilizado através da planilha disponibilizada pela Secretaria da Fazenda, então não vejo prejuízo nenhum. Doutor Matheus, como se coloca? Senhor presidente, é isso mesmo, também estive observando os argumentos, é uma cópia, aquele recurso que se faz, simplesmente só muda o número do auto de infração, o resto é a mesma coisa. E há um detalhe interessante a observar, é que o contribuinte diz, olha, a diferença que deu, isso para todos os processos, que só muda, como já bem dito pelo conselheiro, o doutor Marcos, e, aliás, muito objetivo, parabéns, doutor Marcos, né? Claríssimo, né? E só muda só o número do auto de infração, até o argumento referente à perda, a não juntada, porque ele diz que tem um CD em que demonstra que houve modificação dos códigos, que essa mudança de códigos é que teria provocado o erro do levantamento e tal, mas nem isso ele junta, de fato, aos autos. Não tem CD nenhum, ele diz que faz referência ao CD, mas não juntou aos autos nenhum CD. Então, os argumentos utilizados pelo contribuinte, iguais para todos os processos, não há absolutamente uma cópia. Aí é difícil contraditar o trabalho feito pela fiscalização, se o sujeito não junta nenhum elemento, como contrastar. Essa é a razão pela qual, em relação aos autos de infração, a todos eles, a Procuradoria, são 4 autos de infração, só tratam de períodos distintos, mas a fiscalização, o autuado, tudo é a mesma coisa, todas as coisas são as mesmas, a Procuradoria se manifesta pela procedência das acusações fiscais, dos lançamentos tributários. É isso, senhor presidente. Doutor Matheus. Doutor Marcos, quer fazer alguma colocação a mais? Vai passar para o debate. O doutor Felipe já está inscrito, mas pode fazer alguma colocação complementar. Senhor presidente, eu entendo por uma questão de justiça fiscal, do exercício da justiça fiscal que nos é afeito nessa função que nós exercemos, que estamos exercendo, aliás,
eu não sei nem por onde começar, certo? Eu analisei aqui, realmente aparentam ser casos assim, bem óbvios, bem simples, né? À primeira vista, foi utilizado realmente pela auditoria, como nós colocamos aqui, aquela planilha de fiscalização do Simples Nacional, utilizando a demonstração de entradas e saídas de caixa mensal, que nós sabemos que ela se presta a apurar omissões de saída, caixa estourado, uma série de inconsistências contábeis que dão ensejo a infrações fiscais, mas o que eu coloco aqui realmente é que, ao analisar toda a documentação que os senhores podem ter tido acesso, nós verificamos inicialmente que, como foi falado pelo Dr. Matheus, não há um CD trazido pela empresa que foi autuada, mas o mais grave aí não é isso. O mais grave é que nós temos aqui uma informação, uma auto-infração desprovido, desacompanhado de informações complementares, certo? Me incomoda muito nós passarmos a fazer uma análise aqui em tese, meramente destacando que o auditor utilizou realmente todos os procedimentos contábeis, fiscais, financeiros, pela metodologia que ele se amparou com base na demonstração de entradas e saídas de caixa mensal, fluxo de caixa, que ele reflete, como foi colocado aqui, uma série de fatores que são relevantes, muito embora o contribuinte, alguns contribuintes mais, vamos dizer, bem estruturados, possam até interpretar essa documentação, fazer uma inferência de todo esse conteúdo, mas, na minha visão, não parece razoável ao direito de defesa do contribuinte uma autuação desacompanhada de informações complementares ao auto-infração que deem ensejo a você, como empresário, como advogado, aferir a materialidade daquela infração. Que metodologia foi utilizada? Né? Chegou-se a ser discorrido na nulidade de processo em função da deficiência ou do erro de uma metodologia, certo? E aí o contribuinte não tem nem o direito, a possibilidade de entender que metodologia foi utilizada, certo? Uma coisa é você realmente contar com um serviço contábil, jurídico bem estruturado, mas ele vai apenas ter inferências, ele vai ter presunções do que a auditoria especificou naquela autuação. Quer dizer, aquele relato de auditoria, na minha visão, desprovido de informações complementares, planilhas, outros documentos, relatórios que identifiquem de fato em que se baseou aquela infração, aquela omissão. Na minha visão, isso é suficiente para fulminar o processo, no sentido de declararmos a sua nulidade em razão do cerceamento de direito de defesa ao contribuinte. Quando nós sabemos, de acordo com a lei do CONAT, de acordo com a lei 15.614 de 2014, sabemos que é caso de nulidade a preterição ao direito de defesa ou exercício de ato realizado por autoridade impedida, que esteja impedida para realizá-lo. Então, no meu modo de entender, sem grandes, vamos dizer assim, questionamentos ou aprofundamentos em relação ao mérito em si, porque, de fato, se tivesse sido oportunizado ao contribuinte uma forma de ele realmente compreender a autuação, realmente há uma dificuldade, uma instrução probatória deficiente por parte do fisco, ele estaria agindo em desconformidade com o ônus da prova que compete ao fisco na distribuição do ônus da prova do CPC, como nós sabemos, 373, inciso 1, fala que cabe ao autor, no caso o fisco, o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. E analisando realmente os processos, aliás, eu chego à conclusão que seria virtualmente impraticável uma defesa consistente para o contribuinte. Então, não se pode realmente fazer uma defesa contra uma autuação baseada em um relato
um relato do auto-infração, seria uma coisa absolutamente, em tese, inaceitável ao direito de defesa do contribuinte. Nesse sentido, eu entendo que nós estamos diante de um caso de nulidade, senhor presidente. Ok. Já antecipando o voto, doutor Marcos. Doutor Felipe, uma palavra. Obrigado, senhor presidente. Acho que o doutor Marcos foi muito em cima, na verdade, presidente. Eu ia questionar, antes de concluir de uma forma ou de outra, eu ia questionar justamente o doutor Marcos. Pedir, na verdade, e aqui fazendo de forma humilde, porque eu não entendi exatamente como se deu a metodologia. Também senti muita falta das informações complementares, normalmente ele fala como fez, pegou, normalmente até pelo controle de estoque, né, que essas saídas são apresentadas. Aí você vai nos documentos que foram colacionados, na verdade tem um totalizador mensal, não tem indicação das operações, né? Eu não sei nem como, não teria nem como confirmar aqui se é substituição tributária, se não é, não tem identificação Na verdade, doutor Felipe, só contribuindo, na verdade, ele fez o fluxo de caixa direto, financeiro, ele não fez estoque, não. Mas só tem a informação complementar realmente não existe. Porque eu realmente, era por não ter compreendido mesmo. Não dá para adivinhar, né? Eu não entendi como ele chegou nesses cálculos e tal. E, de fato, eu me lembrei também, eu costumo lembrar dos processos que relato pelo nome, tenho essa memória, que dessa mesma empresa, até ano passado, tiveram vários outros autos de infração, e aqui um de minha relatoria, que resultou na resolução 220 de 2021, também da AB de Oliveira Construções, e naquela ocasião, naquela composição, também foram reconhecidas a nulidade. Nesse caso específico que eu relatei, era a ausência de selo de trânsito, não tinha identificação qual é a operação, mas foram vários processos, e todos eles também tiveram essa mesma conclusão, doutor Marcos, que é justamente de não ter sido instruído. Para mim foi difícil interpretar, agora com os esclarecimentos dos colegas, de como foi a metodologia, imagine para o próprio contribuinte, né, que talvez não tenha esse aparato, por exemplo, não. Então, já adiantando, me acosto plenamente às conclusões do relator. Ok, doutor Felipe. Obrigado pelas considerações. Alguém mais se inscreve? Doutor Matheus, quer fazer alguma consideração a mais? Está no mudo, doutor Matheus. Ok, eu estava olhando aí as planilhas que tem do Simples Nacional, eu realmente não pensei que essas planilhas que tem aí, não sei se os senhores observaram, se elas representam, pensei que representasse, né? Daí, porque nem fiz maiores análises. Então, quer dizer que essas planilhas aí apresentadas, juntadas pelo agente fiscal, ele realmente não tem informações complementares, também havia observado isso, mas penso que essas planilhas é que representariam as infrações apontadas, mas quer dizer que não. O doutor Marcos, que analisou melhor esses autos, na verdade, essas planilhas aí apresentadas, do Simples Nacional, que estão aqui, por exemplo, tem a planilha de fiscalização de empresas optantes Simples Nacional para uso do CEFIS. Aí tem uns que estão com valores até mensalmente, planilha de fiscalização do Simples Nacional e tal. Aí indica até o valor de 190.198. Quer dizer que essas planilhas, na verdade, não indicam efetivamente a infração apontada. São preenchidas, mas não conseguem apontar a infração, conseguem. Se é assim, então é claro que o caso Mateus, o caso é exatamente esse. Em nível interno de fiscalização, é possível até inferir qual é a metodologia, inferir realmente que houve alguns quadros totalizadores de omissão de receitas, que serviram de base de cálculo para a apuração da penalidade, mas tudo isso para o contribuinte é muito em tese e principalmente porque não vieram as circunstâncias materiais elencadas dentro da autuação. A autuação ela é feita, existe um relato, mas aí o contribuinte, se vocês observarem, se os senhores observarem, aliás, o contribuinte faz uma defesa de um parágrafo. Na sua impugnação, ele se defende fazendo assim uma menção a um parágrafo, ele não sabe, na verdade, nem do que é que ele está se defendendo, porque é uma coisa realmente
que para nós podemos inferir, mas para um contribuinte, sem ter acesso a documentos complementares e relatórios mais inteligíveis para entender a metodologia, para rebater, para realmente discorrer, olha, esse relatório aí ele é incongruente por causa disso, e isso aí realmente ficou difícil para o contribuinte, então, simplificando, é um cerceamento realmente do direito dele de compreender o que é que realmente ele praticou. Ele não teve essa visão, essa possibilidade de compreensão. Então, é uma situação realmente que enseja a aplicação aqui do artigo relativo à nulidade do procedimento. Okay. Doutor Ivete, depois doutor Geiro. A gente verifica realmente que as planilhas estão aí, né, que a metodologia, mas é como o conselheiro relator está dizendo. Se colocando no lugar da autuada, ela tem que fazer um exercício para a compreensão de tudo. Pode ser até que a autuação esteja perfeitamente correta, né? Mas a questão é a dificuldade de compreender. Essa empresa do Simples, né, foi usada a planilha, que é a planilha adequada, e ela foi autuada nesses autos aí, em relação às operações sujeitas à substituição tributária, né? Aí a penalidade é a nossa, né, da nossa legislação. Aí ficou a dúvida até para mim assim, sabe-se que uma empresa do Simples, ao ser recomposta a receita dela, ela também tem que ser objeto de autuação lá no ambiente nacional, porque ela refaz tudo que for constatado de omissão de receita aqui, ele tem que ser cobrado a nível de tributos federais, né? Já que não incide o ICMS. Então, geralmente, essas autuações é para elas virem o mais clara possível, porque realmente uma empresa do Simples, que a gente disse que esse nome foi dado de Simples, mas todo mundo sabe que é uma dificuldade grande de compreender, né? Muitas vezes eles não sabem fazer a sua defesa, e assim, até me admiro esse tipo de autuação, não está dizendo nada. Dá para a gente compreender, por exemplo, qualquer um de nós, né, da Fazenda, que se debruçar, é possível. Agora, qual foi a origem dessa diferença? Não se sabe o preenchimento da planilha, não foi que ele constatou essas diferenças, assim. Eu vi aí umas planilhas de notas não declaradas na FD, não tem uma relação, né, conselheiro Marcos? Tem uns relatórios onde tem as notas declaradas, notas não declaradas, né? Alguns processos, sim, conselheiro Ivete, né? Outros não. Outros não, né? Então, assim, eu estou entendendo a opinião do conselheiro relator. Eu, como fazendário, se eu me debruçar aqui, pegar essas planilhas e for conferindo todas as informações da empresa, posso chegar à conclusão de que ela existe ou não, essa omissão. Mas, assim, realmente, autuações feitas sem a clareza maior possível e conforme a defesa, né, o recurso, a gente vê que ele não consegue enfrentar o próprio mérito, sabe? Se ele estivesse até enfrentando e dizendo, olha, eu não tenho essa omissão no mês tal, então a gente dizia, não, ele compreendeu tudo, está se defendendo, né? Mas é complicado dizer que não houve um prejuízo aí, porque a gente verifica pelos próprios argumentos de defesa. Só isso, presidente. Só para clarificar, são 4 processos. Os processos em que há, por exemplo, omissão de receita e a mercadoria é sujeita à substituição tributária, não precisa preencher o CEFISC. Por quê? Porque está fora do Simples Nacional. Em outros processos em que há tributação, aí preenche o CEFISC. Segundo ponto, a questão das notas não declaradas. O doutor Felipe falou de que tinha um auto de infração a respeito dessa mesma empresa. Então, talvez houve a autuação pelas notas não declaradas, mas elas têm repercussão no fluxo de caixa direto ou também na conta mercadorias. Então, por isso que talvez essas notas fiscais não declaradas estão dentro do relatório. Mas realmente não existe informação complementar. Eu analisei bem direitinho e realmente não existe informação complementar, somente
esses relatórios, tanto do fluxo de caixa direto, quanto do Cefisc. É só para clarificar para vocês na hora do julgamento, colocando a experiência que eu tenho aqui para debate. Conselheiro não, presidente, deixa eu explicar o que eu falei, certo? Para ficar bem claro. Tudo que for constatado de omissão de receita no ST, ele não é tributado dentro do Simples. Isso aí nós estamos concordando, né? O que eu quero dizer é que ela tem que ser, essa omissão de receita de ST, ela tem que recompor a receita da empresa no ambiente nacional. E aí não é tributado pelo ICMS, mas aí ele tem a tributação dos tributos federais. A lógica é, se eu constato uma omissão de receita só de ST, eu cobro ICMS no nosso auto e vou lá no Cefisc recompor, porque se eu não recompor, a empresa vai ficar para o ambiente nacional como se não tivesse, inclusive, ultrapassado. Aí, na hora que ele recompõe, o que pode acontecer? A alíquota que foi usada na época não foi a alíquota adequada, os tributos federais não foram cobrados. Então, assim, eu não tenho dúvida de que deve, sim, ir para o ambiente nacional, nesse ponto aí. Não estou dizendo que tem a cobrança do ICMS, entendeu? Não, nós estamos concordando ao mesmo tempo. Na verdade, o fiscal não fez isso, ele era para ter feito e não fez. Não, é porque eu entendi, isso é dizer que não precisava ele ir no ambiente nacional. Não. Eu talvez não me expliquei errado. Eu expliquei errado. O que é que acontece? Ele tem que recompor. O que aconteceu é que ele, de forma desidiosa, ele não fez isso. Ou seja, ele como fiscal, na hora que ele estava fazendo a fiscalização, se eu não me expliquei corretamente, quando ele está fazendo a fiscalização, ele não é só fiscal do Estado, ele é fiscal do Estado, da Receita Federal e, às vezes, do município. Isso. Então, ele tem que pegar e recompor lá, fazer a autuação no Cefisc, porque são 8 tributos, e aí aquela omissão de receita vai ensejar a cobrança de IPI, no caso, se tiver IPI, de COFINS e assim sucessivamente. Talvez eu também não expliquei corretamente. Mas você inclusive, né, presidente, pode surgir insuficiência de recolhimento com as diferenças de alíquotas que vão cair. Então, assim, se você disser, se tivesse completo aqui, não tivesse o AINF Cefisc, caberia uma nulidade? Vamos aqui imaginar. Dessa parte, não, mas eu não me sinto segura de manter uma empresa no Simples, autuada só aqui, e sem a gente ter levado a informação também para o ambiente nacional. Aí, por que eu estou acrescentando esse ponto? Para dizer que eu também confesso que eu não olhei lá no ambiente nacional, se ele não foi autuado, não. Mas exatamente, você olhou? Você chegou a olhar, presidente? Não, eu cheguei a olhar somente as planilhas, abri uma a uma, né? Não vou dizer uma coisa que eu não olhei, me desculpe, mas, assim, por conta da falta da informação complementar, também isso dificulta, teria que a gente olhar, ver se foi recomposto no ambiente nacional, se tudo foi feito dentro da metodologia. Era nesse sentido, presidente. E assim, só antes de passar a palavra para o doutor Geida, é justamente essa ausência da informação complementar que a gente vai fazendo essas ilações aqui. A gente está imaginando isso, imaginando aquilo, né? E olha que nós estamos falando aqui com a pessoa que mais entende de ensino nacional dentro do CUNAT, que é o recruto, que é o doutor Ivete, e eu estava sendo coordenador há pouco tempo de uma coordenação que tinha um núcleo do Simples Nacional vinculado a ela. Então, assim, se a gente está em dúvida, imagine o contribuinte. É verdade. Doutor Geida. O microfone aqui, desculpa. Senhor presidente, bom dia a todos, novamente um novo processo. No outro processo, eu, inclusive, me abstive de falar por conta realmente do adiantar aí da sessão, e nesse, creio que chegamos a um mesmo voto, no sentido realmente que foi prejudicado o PAT. Né? O processo, a gente não tem acesso nenhum, inclusive o próprio contribuinte, que não tem talvez tanto conhecimento, se fosse se defender ele mesmo, ele não teria ferramentas como não teve na sua impugnação, né, senhor presidente? Então, assim, vejo que realmente os elementos essenciais que deveriam constar do lançamento da auto-infração estão realmente fora do bojo do processo e realmente prejudicada a defesa do contribuinte. Vejo claro cerceamento de defesa nesse sentido. Acho que, às vezes, a gente tenta suprir as lacunas deixadas pelos agentes autuantes aqui em julgamento e tentando vislumbrar as informações, a essência do entendimento, etc.,
creio que não nos cabe. Às vezes a gente até tentando preencher as lacunas, quando são outros procedimentos que constam realmente uma pequena lacuna, a gente às vezes tenta preenchê-las. Mas nesse caso, senhor presidente, eu acho que é inviável e acho que chegamos aí a um denominador comum nesse julgamento. Ok, doutor Geide. Doutora Sabrina. Não, é só para... Eu acho que quando você se referiu que não precisa ir para o CEFISC, você estava falando daquela situação que às vezes por exemplo, o contribuinte declarou tudo, só que ele não pagou a ST interna no estado do Ceará, né? E aí, nesse caso aqui, não precisa levar para o CEFISC. Na verdade, eu falei muito rápido, talvez não me fiz entender. Agora, assim, o que eu vejo dessas planilhas, né, que alguns fiscais usam, é que as pessoas precisam entender que, diante de uma acusação, eu preciso colocar as provas, e eu preciso dizer de onde eu tirei os valores, né? Porque ele coloca, aí tem as colunas para ele preenchendo, compra de mercadorias, ele precisa estar lá na informação complementar dele, de onde ele tirou o valor, tirei o valor da escrituração fiscal digital, ou da DIEF, ou da onde foi que o contribuinte declarou, das compras de mercadoria, contribuição tributária, no mês de janeiro, foi tanto. E ele tem que ir dizendo tudo que ele botou na planilha, ele tem que explicar na informação complementar e da onde ele tirou. Que é para o contribuinte conferir se ele botou o valor certo, que é para o julgador também poder visualizar, né? Então, acho que o que o Marcos traz é isso, essa falta da gente saber da onde saíram essas informações que ele coloca aqui e gera um valor e autua e pronto. Né? Eu sei que a planilha ela é bem didática, ela é até autoexplicativa, mas tudo que eu coloco dentro de uma planilha, para eu poder acusar alguém, eu preciso dizer de onde que eu tirei, né, os valores. Então, acho que essa é a grande deficiência aqui desses processos, porque o autuante ele não diz da onde que ele tirou aqueles valores para colocar aqui, para inserir aqui, para o contribuinte ver se é aquilo mesmo, se é verdadeiro, se aquele valor que ele está dizendo ali que foi de compra foi realmente o que ele comprou, porque é o que ele declarou, é o que foi emitido de nota para ele. Então, acho que é a grande deficiência aqui desse processo, totalmente improcedente por falta dessa explicação da prova, né? Perfeito, Sabrina. Queria só tirar uma dúvida, por exemplo, o Marcos, ele está com o processo físico, tá? Eu estou tão... Tá, né? Sim. Não tem informação complementar, né? Era só porque, às vezes, podia ser que né, não tenha vindo. Não digitaliza, né? Mas, assim, como o presidente aí também, Frutuoso, é um especialista no Simples, né? E ele está até pensando, né, em fazer um treinamento, pelo que ele disse, antecipado. A gente está preparando o treinamento, viu? A preocupação é grande nas autuações do Simples. Não há uma explicação, não há os relatórios, na sua maioria, uma grande maioria, não há essa explicação detalhada. E o que é pior, esse auto, pelo menos, foi feito no CAF e ainda tem aquele modelinho da informação complementar. E quando é o AINF, que tudo é código, porque no AINF você não digita, nem faz nenhum relato. Não faz nenhum relato, né? Só usa codificações e vai incluindo. Olha, para a gente se colocar no lugar de quem foi autuado, para entender fazer como o cearense, aquela ruma de folha que foi colocada no processo, de onde foi que veio a informação, é muito difícil. Então, assim, realmente, as empresas do Simples, elas têm, a dificuldade é muito maior de compreensão, porque é uma metodologia de apuração que é complicadíssima, né? Que o refazimento de tudo isso precisa realmente de relatórios fiscais que traga todas as circunstâncias. E a gente vê que essa parte aí precisa ser melhorada bastante ainda para evitar esse prejuízo, né, que tem aqui. Então, é isso. Muito bom. Muito bom. Pronto, acho que estamos preparados para a votação, né? Vamos votar todos os processos ao mesmo tempo, né? São conexos, é o 3484 de 2019, 3485 de 2019, 3488 de 2019 e 3493 de 2019. Confere, doutor Marcos? Sim, presidente. Como vota, doutor Marcos? Senhor presidente, eu voto no sentido de conhecer do recurso ordinário interposto para lhe dar provimento no sentido de reformar a decisão de procedência proferida no julgamento singular, declarando nulo o auto de infração em virtude de cerceamento do direito de defesa do contribuinte, contrariamente
ao parecer da assessoria processual tributária e em razão da inexistência das informações complementares ao auto. É isso. Ok. Doutora Ivete. Eu voto com o relator. Doutora Sandra. Com o relator, senhor presidente. Doutor Geida. Presidente, a só sequência. pela ordem. Eu acho que primeiro quem votaria seria o doutor Felipe. Doutor Felipe, exatamente. Com o relator. Né? É porque eu coloquei o nome da Sandra no lugar do Pedro Jorge, né? Esse que ele vinha hoje. O Felipe. Doutor Geida. Com o relator, senhor presidente. Doutora Sandra. Com o relator, senhor presidente. Doutora Sabrina. Com o relator. A decisão reconheceu o recurso ordinário para dar provimento para reformar a decisão exarada pelo julgador singular de procedência, declarando nulo feito fiscal por pretensão de direito de defesa. Antes de encerrarmos o trabalho de hoje, eu queria que a doutora Evaneide fizesse a leitura da ata da próxima sessão, que será segunda-feira. Novamente, bom dia a todos. O presidente da primeira Câmara de Julgamento convoca os senhores membros a participarem da 10ª sessão ordinária virtual no dia 28 de março de 2022, segunda-feira. A pauta do dia, 4 processos. Primeiro processo da pauta, processo 3550-2019, auto de infração 2019-10683, recorrente TIM Celular S.A., conselheira relatora Sabrina Andrade Guilhom. Segundo processo da pauta, processo de recurso número 4379-2016, auto de infração 2016-23173, recorrente Global Village Telecom S.A., conselheira relatora Sabrina Andrade Guilhom. Terceiro processo da pauta, processo 3253-2013, auto de infração 2013-11059, recorrente Aço Cearense Industrial Limitada, conselheiro relator Felipe Silveira Gugel do Amaral. Último processo da pauta, processo de número 469-2020, auto de infração 2020-00026, recorrente Democrata Calçados e Artefatos de Couro Limitada, conselheiro relator Felipe Silveira Gugel do Amaral. São estes processos. Encerrando o trabalho de hoje, queria agradecer a todos pela participação nessa sessão, pelo respeito mútuo nas discussões efetuadas, realizadas, foram muito, digamos assim, animadoras, no sentido de que a gente realmente procura a justiça fiscal, no sentido de analisar o processo a miúde. Obrigado pela presença de todos. Um abraço, bom final de semana. Um abraço a todos. Bom final de semana. Bom feriado, para todos. É isso. Um feriado. Bom feriado.